Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Vamos falar hoje de dois temas extremamente importantes para o nosso país. Vamos falar da produtividade em Portugal e vamos falar da natalidade e da desertificação e envelhecimento do interior de Portugal. Sejam bem-vindos a mais um programa Politicando na Rádio Transforma com Lígia Portovedo, Luísa Maia, Eldade Mário Neto e José Afonso Ferreira Dias. Por acaso é Dias Ferreira. Dias Ferreira. Eu passo muitas vezes pela Rua Ferreira Dias e é por isso. Sejam bem-vindos, então, a mais um Politicando e muito boa tarde a todos. Boa tarde. Começarei, então, pelo José Afonso Dias Ferreira, para que nos fale da produtividade em Portugal, ele que é economista, homem ligado à banca e que conhece bem os problemas da produtividade em Portugal, que são apontados como a grande causa dos baixos salários, a falta de competitividade internacional, etc. José Afonso, dou-te então a palavra para falares da produtividade e do impacto que isso tem nos salários e na competitividade, nomeadamente. Muito bem. Boa tarde, Henrique, boa tarde, Lígia, Luísa e Mário, e boa tarde ao nosso público e auditório. E começando, recordando umas primeiras aulas de microeconomia da universidade, digamos que para um enquadramento inicial, diria assim: conceitos básicos, produto. Há várias formas de medirmos o produto, ou seja, a quantidade de bens e serviços que num determinado período de tempo o sistema económico produz. E depois, a produtividade é, digamos assim, digamos que a forma de se medir essa mesma produção em função de determinado fator produtivo. Classicamente, para uma simplificação de raciocínio, usa-se a terra, o trabalho e o capital. Sendo que nesta discussão que nós falamos, existe fala-se muito da produtividade do trabalho, o fator essencial, até porque é o que tem que ver com os rendimentos das famílias e impacta muito. Embora exista outras produtividades, depende do fator que nós estejamos em análise. Neste caso, em concreto hoje, até porque é o que é utilizado na concertação social, falaremos sucintamente sobre a produtividade do trabalho. E um exemplo clássico que se dá, para que as pessoas tenham um enquadramento, é a questão da produtividade marginal, ou seja, num hectare de terra, até os senhores de direito acho que deram este exemplo, se ainda se terão recordados, nós vamos metendo um trabalhador, quanto mais trabalhadores vamos tendo produtividades marginais positivas, ou seja, a quantidade produzida vai aumentando. Até que há um ponto em que, se metemos mais trabalhadores, o produto diminui e entramos nas produtividades marginais negativas, ou seja, eles atrapalham-se tanto. Isto é um exemplo clássico, mas que eu acho que é bom recordar para fazer o enquadramento do que é que nós estamos a falar. E há um determinado ponto que eu acho que se calhar é o que acontece em alguns setores da função pública, em que eles se acotovelam uns aos outros e o produto final até diminui. E aí entramos, quanto mais trabalhadores metermos, em vez de a produção crescer, diminui. Feito este enquadramento, vamos falar sucintamente de 3 ou 4 indicadores que me pareceram os mais relevantes para nós fazermos este enquadramento e percebemos que de facto é o fator estruturante e é um fator que nos mede, que serve por um lado para se aferir dos salários, dos rendimentos do trabalho e por outro lado é um fator de comparabilidade das diversas economias. Comecemos então pela produtividade aparente do trabalho. Já agora uma fonte muito simples, nós temos 2 bases estatísticas neste momento, além do INE,
Temos o Eurostat, que tem estas séries estatísticas todas disponíveis, para quem for curioso destas matérias. Eu confesso que não, nem os meus amigos estariam disponíveis, tornaríamos uma grande seca estar a debitar os números. E temos hoje em dia uma entidade em Portugal que fez um trabalho magnífico, que eu aproveito para elogiar, que é a Pordata e a fundação respectiva, que fizeram um trabalho magnífico de compilação, de tratamento destas bases de dados e estatísticas, e que de facto nos permite graficamente, por séries, depois dissecando, quem tiver essa curiosidade pode, nomeadamente na Pordata, ver até por setores de atividade, por zonas geográficas, etc. Eu não vou deter hoje muito nisso, é só fazer o enquadramento para percebermos aqui. Então, nós tivemos uma evolução, digamos, na produtividade total do trabalho. Em 1995, isto feita a comparação de preços, já com a comparação de preços feita, nós tínhamos uma produtividade do trabalho de 18.176,07. Em 2018, de 37.595,21. Ou seja, isto era a riqueza em média produzida no total dos setores de atividade portugueses e, portanto, aparentemente, em números brutos, parece que há aqui uma evolução positiva de cerca de 18 mil. Cada trabalhador português produzia em média de riqueza 18 mil euros e em 2018 já produzia 37 mil euros. O problema, e nestas comparações, é que os outros também não estão parados. E de 1995 até hoje, inclusive, houve a entrada de uma série de países para a União Europeia. Outro indicador importante, poderemos ver, é, por exemplo, o PIB per capita. E se nós formos ao PIB per capita de 2019 e compararmos com o de 95, e aqui falando em termos de índice, ou seja, a média da União Europeia é 100 e nós estamos ou acima ou abaixo, nós em 1995, estávamos com o índice de 81, ou seja, estávamos a 9 pontos abaixo da média da União Europeia. O problema é que em 2019, já de termos crescido em alguns anos, o problema é que os outros cresceram mais que nós. Estamos com 78, ou seja, perdemos 3 pontos percentuais em termos de índice em relação à média da União Europeia. Não acompanhamos. Nós temos perdido, apesar, não estou com isto a dizer que o país esteve parado, que os portugueses não evoluíram, que as empresas... Não, o problema é quando nós podemos aumentar a velocidade, vamos numa corrida, mas se os outros aumentarem mais do que nós, eles passam-nos à frente e cada vez a nossa distância para eles. Isto em ciclismo, por exemplo, ou no automobilismo seria assim, nós aumentamos a velocidade, o problema é que os outros aumentam mais. Outro dado importante, e este acho particularmente relevante, é a produtividade do trabalho por hora trabalhada. E aqui, ou seja, quanto é que cada trabalhador cria em média, claro que são tudo médias, isto é o agregado dos setores, é como digo, vocês podem ver, se tiverem curiosidade, e é curioso, não vou agora deter, mas é curioso que há setores que nos últimos anos têm perdido produtividade. E tanto nós nos espantamos muito e às vezes quando vemos, isto é particularmente relevante na concertação social, quando se discute os acréscimos, eu percebo que a maioria das pessoas, quando são faladas no banco, causa grande relutância quando se fala das lutas dos salários, das discussões salariais, para o fator trabalho, mas que tem muitas vezes uma razão de ser implícita. De facto, é evidente que aqui, e vou falar de um tema tabu, mas há uma coisa que é uma variável que aqui não entra, que é a incógnita, que é a economia paralela. E eu acho que em Portugal, apesar de tudo, apesar das evoluções, sobretudo da evolução do sistema fiscal, que foi muito grande, nós temos uma grande máquina nas finanças, foi um setor que evoluiu muito nestes 20 anos, mas a economia paralela não entra aqui, enviesa um bocadinho as nossas contas. A nossa situação, se calhar, real não é tão má quanto esta, mas é o que tem. Produtividade de trabalho por hora trabalhada, em 1995, cada trabalhador português produzia, em média, 10,6 euros. Quanto? 10,6 euros de riqueza que criava cada trabalhador. É a riqueza que cria produto, não é salários nem nada. Não falo de sim. valor
acrescentado do produto, aquilo que se produz. Os valores, os bens e serviços que cada português produz, em média, valiam 10,6. Em 2020, valiam 23,8. O problema aqui é que em 95 a média da União Europeia era de 20,5 e aqui, inclusive, esta série estatística faz a comparação dos 20 a 27. Foi ver a 27. E em 2020 é de 41,8. A diferença esbateu-se, mas nós continuamos com uma produção por hora trabalhada de cerca de metade do que é a média da União Europeia a 27. E isto não é culpa dos trabalhadores, também é importante que se diga, e muitas vezes também aqui entra uma coisa muito importante, é o valor acrescentado das produções. Ora, se nós produzirmos só batatas, ou se nós produzirmos aviões supersónicos, naves espaciais, o valor dos produtos, ou seja, aqui entra muito com o valor da produção da nossa economia, com o valor dos bens que nós produzimos, bens e serviços, com os preços a que nós conseguimos vender aquilo que produzimos. Portanto, nós, de facto, não temos melhorado. O valor da produção, já agora, eu pergunto, o valor da produção ou o valor da comercialização? Eu faço a seguinte comparação. Um homem faz sapatos, ou uma loja, ou uma fábrica faz sapatos. Um trabalhador faz os sapatos com os mesmos produtos durante o mesmo tempo e gastando exatamente o mesmo dinheiro na produção de um par de sapatos. E o fabricante vende esses sapatos por 10 euros. Outro fabricante ao lado faz exatamente os mesmos sapatos, com exatamente o mesmo produto, gastando exatamente o mesmo nos fatores de produção. Mas esse produtor ao lado vende os sapatos por 20. A produtividade do segundo foi o dobro do primeiro. Claro, mas aí exatamente. É um excelente exemplo. A produtividade é isso de produtividade, e sobretudo quando se imputa a produtividade aos trabalhadores, é uma mentira. Henrique, desculpa, eu estava exatamente a tentar explicar isso. Não é culpa só dos trabalhadores, até se calhar são a parte menos culpada. A culpa é sobretudo do valor acrescentado, do valor dos bens produzidos. Exatamente, os sapatos são um excelente exemplo, até por uma razão simples. Somos, na Europa, o segundo maior produtor, somos, acho que até no mundo, o segundo maior produtor mundial de sapatos. O segundo. Depois da Itália, sim. O primeiro é a Itália, mas nós com a Itália... E em preço de venda já somos... É um excelente exemplo que é fácil até de perceber. Não é um excelente exemplo. Por acaso, é assim, não é um excelente exemplo, os sapatos. Porque é assim, nós temos poucas empresas que exportam. Atenção! A maior parte das empresas que nós temos em Portugal são pequenas e médias empresas que vendem às pessoas que produzem produtos que não são transacionáveis, ou seja, não são vendáveis no exterior. Portanto, se nós, por exemplo, temos um café, e esse sim é um excelente exemplo, porque é um exemplo do nosso tipo de tecido empresarial. Se nós tivermos um café ou uma mercearia que vende um café e é capaz de vende aqui um café a 60 cêntimos, é lógico que se for em Paris, o café não custa a ninguém 60 cêntimos. Porquê? Porque as pessoas lá ganham muito mais. E, portanto, se os cafés em Paris conseguem vender o café a 2 euros ou a 3, é lógico que aí tem muito mais produtividade do que o desgraçado que está aqui a vender cafés a 60 cêntimos. Pronto. Esta é que é a questão. Isso é outro aspecto. Mas era não há isso dinheiro. Do problema. Isso é outro aspecto importante. Era isso que eu queria explicar. Se fizermos 1 milhão de sapatos em Portugal e 1 milhão de sapatos em Itália, a Itália vende esse milhão por sensivelmente o dobro, faz o dobro da receita do que nós fazemos. E isso impacta no produto e depois também na produtividade. E explica estas diferenças. O nosso grande problema, eu acho que em termos de produtividade, é por um lado a organização das empresas, mas é muito
é muito, não só a forma como a nossa sociedade está organizada, os transportes, há um conjunto de variáveis, a organização das empresas, o funcionamento do Estado, da Justiça, tudo isso, mas o problema principal no valor acrescentado desses mesmos produtos. Quanto mais caros forem os produtos, quanto maiores mercados nós conseguimos, quanto mais valor acrescentado tiverem os nossos produtos, melhora a nossa capacidade de produzir, de criar riqueza e da riqueza por fator de produção ser maior. Não. Porquê? Afonso, não. Isso tem lógica o que estás a dizer se estiveres a comparar uma empresa que faz aviões com uma empresa que faz sapatos para exportação. Agora, tu imagina uma empresa pequenina que faz sapatos para o mercado interno. Essa empresa vai vender os sapatos tão mais caros quanto conseguir, e isso terá a ver com quanto os clientes estiverem dispostos a pagar pelos sapatos. Em Portugal, os salários são baixíssimos. São baixíssimos. Temos 2 milhões de pessoas abaixo no limiar da pobreza. E essas pessoas não vão comprar sapatos a 150 euros, como compram em Itália. Portanto, aqui é preciso vender os sapatos a 25 euros e mesmo assim vão lá ver se os compram. Não é? Está, mas é isso. Deixa-me só, eu ia já terminar, depois fazem os comentários que quiser. Mas isso vem dar razão, exatamente a duas linhas estratégicas que a nossa economia, ao contrário do que vocês dizem, começou a seguir bem, ainda no Sócrates, quando quando começou com a ICEP, com grande projeção e estava a correr bem até a pandemia. É internacionalização, é exportação, é conseguir vender exatamente para fugir dessa dependência do mercado interno, porque conseguimos crescer em produção e em valor dos bens produzidos. Isso é fundamental. E no input, no valor acrescentado, que esses mesmos bens, nenhum de nós estará ainda neste momento da tecnologia disposto a dar o mesmo por um carro chinês de uma marca que não conhecemos, ou indiano, por melhor que seja, do que damos por um carro alemão, ou americano, ou italiano, ou inglês, porque ainda não tem essa... E nós temos que crescer no valor acrescentado do produto, na notoriedade da marca, para conseguirmos vender mais caro. Isso é verdade, mas, Afonso, por isso temos que sair dessa dependência do mercado interno. Por isso temos que exportar cada vez mais, e essa linha que, desde o Sócrates, foi feita, não olhes tão micro, tens que olhar macro. Eu estou a falar tu é que tens que olhar para a realidade. Tens que olhar para a realidade. Deixa-me falar da realidade, que é 10% da população. 10% da população pode pensar isso. Que é assim, comprar um carro alemão em vez de comprar um carro chinês, porque o alemão dá-me mais garantias, etc. Mas o problema é que tu tens aqui em Portugal 2 milhões de pessoas no limiar da pobreza. Ora, essas não vão comprar carro nenhum, e se comprarem vão comprar um carro em segunda mão porque não têm dinheiro. Portanto, isto é tudo falso. Quer dizer, essa questão de aquilo que os economistas costumam dizer, que é o que é bom para as economias é exportar, é importante perceber que isso não dá para dar essa receita a toda a gente, porque se todos tivermos que exportar, só se for para marcianos. Não é? Mas já há marcianos. É que se não há, não é? Lígia, aqui depois, deixa-me só concluir. Deixa o Zé Afonso um padrão. Terminar o raciocínio dele, porque me parece... Está bem. Há aqui outro padrão, há aqui dois padrões nestes indicadores, em que, é pena nós não podermos, feitas as comparações, tanto no PIB per capita, na produtividade de trabalho, os países que mais evoluíram foram quase sempre os mesmos. O Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Países Baixos, Áustria. Depois, já agora, eu punha aqui um ponto, porque as questões que a Lígia colocou são importantes, mas focam apenas uma questão, uma parte da questão, que é a questão do mercado interno.
o país deve também, por muitas razões, deve internacionalizar-se. Por muitas razões. E o raciocínio do Zé Afonso, a meu entender, foi sobretudo dirigido ao mercado externo, uma comparação com o exterior. Aquilo que a Lígia fez, o raciocínio que a Lígia fez foi um outro raciocínio, isto é, a produtividade do trabalho, sobretudo quando dirigida ao mercado interno, é baixa por uma razão, é que os salários são muito baixos e não há poder de compra no mercado interno. Se houvesse poder de compra, o preço de venda dos produtos era muito superior àquele que é atualmente e, portanto, a produtividade do trabalho seria também superior. Isso é uma outra questão muito importante que se liga precisamente, e é isso que as associações patronais empresariais não têm aceitado, é que isso liga-se precisamente ao aumento dos salários. O aumento dos salários é também uma condição de aumento da produtividade. Pois é. Mas não era isso que a Lígia eventualmente pretendia dizer, não disse, mas eu penso interpretar o pensamento da Lígia e dizer o seguinte: o aumento dos salários é também, sobretudo no mercado interno, portanto, sobretudo na produção para o mercado interno, já nem falo no mercado externo, que isso já é outra questão. O aumento dos salários na produção para o mercado interno é também condição de aumento da produtividade. Sim. Não concordas? Não concordas? Pois é. Pois é. Não mas concordas? Olha, não, faço agora a pergunta ao Zé Afonso como economista. Mas os salários são indexados exatamente aos aumentos da produtividade, ou seja, quanto mais aumenta a produtividade, isso é repercutido nos aumentos salariais. Não é. Se a produção não aumentar, uma empresa só, se não criar valor, se não aumentar a produção, não pode distribuir mais salário. Não, é ao contrário. Se uma empresa distribuir mais salários, provavelmente aumentará a produtividade. Essa é a visão do psicólogo. Eu percebo o que a Lígia está a dizer. Não é a visão do psicólogo. Não é. É que o problema é que motivacionais, etc. Bom, olha, deixem-me só terminar com outra ideia que eu queria que ficasse aqui clara. E analisados estes 3 ou 4 indicadores, que eu acho que são os mais importantes, nós, além de termos sempre os mesmos IADs, e isso era importante percebermos o que é que esses países fazem diferente de nós. O Luxemburgo, a Irlanda, a Dinamarca, os Países Baixos, a Áustria... Têm salários mais altos, muito mais altos. Temos os recém-entrados, muito depois de nós, que é verdade que vinham de bases mais baixas, muitos deles, mas estão a aproximar-se, muitos já nos ultrapassaram em muitos destes indicadores, as Roménias, as Letónias, a própria Grécia, a Croácia, a Bulgária, a aproximarem-se de nós em indicadores destes de uma forma absolutamente... Portanto, por um lado, há um grupo que vai destacado à frente e continua, e os que estavam atrás de nós, em muitos destes indicadores, nós estamos praticamente no fim na cauda da fila. Portanto, isto é o resultado de todas as opções políticas feitas de 95 até hoje e que, de facto, não comparamos bem na média da União Europeia, em questões como PIB per capita... Porquê 95? Trabalho por hora, como produto total, etc. E vê-se isso nas séries, e vê-se isso nas discussões dos telejornais todos os dias. Nós ouvimos falar disto todos os dias, e não é uma abstração. Pronto, eu gostava de... É preciso fazer 2 trabalhos. É perceber o que é que os que vão à frente fazem diferente de nós e até também o que é que os que estavam atrás de nós estão a fazer melhor do que nós, porque estão de caminho muitos deles já nos ultrapassaram em muitos destes indicadores. Não, mas eu acho... Desculpem interromper. Está errado. E eu, só para terminar, acho que está errado porque tem assentado quase sempre, como sabem, a minha teoria dos 2 terços, 1 terço, os governos socialistas é sempre aumento de despesa pública, e tem-nos levado
a um desastre. Isto é um desastre que está acontecendo na economia portuguesa e na sociedade portuguesa, e não pode haver melhores salários numa economia que não cria, de facto, Isso é uma falácia. não é Desculpa. competitiva internacionalmente. Olha, Isso é uma falácia. Desculpem lá, mas eu tenho que Lígia, intervir. desculpa lá, tu vais, se não te importas, a Lígia, eu dou agora a palavra à Lígia para ela completar o raciocínio dela e depois à Luísa. E o Mário? O Mário pode já intervir. Bem, Eu acho que ele ia fazer uma boa intervenção. Parece-me. Mas também pode ser eu, não há problema. Vocês ouvem Mário, diz lá. podem fazer ficar todos, mas a realidade é esta. O resto que vocês falam são ficções. Afonso, querem ouvir agora um bocadinho? Pronto. Eu quero. Então vamos lá. A questão aqui é entrar com variáveis que não são corretas. Nós sabemos que existem custos de produção. E os custos de produção têm a ver muito com o custo do capital fixo e o custo do capital circulante. Tem a ver, isto a jusante, tem a ver com o índice de evolução tecnológica a jusante. Porquê? Porque se eu tiver uma máquina que faça um trabalhador, tem uma máquina que em 2 horas produz 10 sapatos. Mas se tiver uma máquina melhor, nas mesmas 2 horas pode fazer 20 sapatos. E, portanto, nós temos aqui uma questão tecnológica que há que ter em linha de conta. Depois tem a montante outra questão que parece que não está a ser aí devidamente tratada, que é a questão também do domínio dos circuitos de comercialização. E o domínio dos circuitos de comercialização é extremamente importante, sobretudo no que concerne à exportação. Já não estou a falar do consumo interno, estou a falar também da exportação. E, portanto, nestas variáveis, o que é que temos que fazer? É a conta da repercussão dos custos no produto, no preço do produto. E essa repercussão é mais elevada, é tão mais elevada no preço, quanto maior for o custo de produção. Portanto, se nós tivermos um índice de evolução tecnológica maior, nós temos menos custos de produção. Outra questão que ali já aflorou, e muitíssimo bem, é que nos custos de produção entram também os custos salariais. E eu pergunto, é aí que está o problema da produtividade em Portugal? Eu penso que o grande problema em Portugal é um problema também salarial. Ou seja, é fundamental não só para o incentivo ao trabalho, mas também para o escoamento do produto e, portanto, para a produtividade, que o salário, ou seja, o nível de vida, a capacidade de compra, seja superior. Porque se for superior, consome mais. Consumindo mais, dá mais lucro. E havendo mais lucro, obviamente que permite às empresas apostar num índice de inovação tecnológica muito superior àquele que utilizam em determinado momento. Portanto, para já era só isto que eu queria dizer. Então, Luísa. Agora, então, se calhar fazia assim uma síntese, o que é que, na minha opinião, são os fatores da baixa produtividade em Portugal. Eu concordo com o que estavam a dizer em relação aos baixos salários. O nível salarial, de facto, não pode, é um dos motivos da baixa produtividade, até porque permite a economia paralela, e a economia paralela faz com que os trabalhadores, portanto, a existência da economia paralela, o baixo nível salarial, há desmotivação dos próprios trabalhadores, logo baixa a produtividade. Não só os baixos salários, mas a carga fiscal também a que são sujeitos. Portanto, para mim, este é um ponto.
Mas há aqui mais uns 4 pontos que eu gostaria também de chamar a atenção. Um deles, o Mário estava agora a aflorá-lo, e eu também entendo que é um dos problemas de Portugal, que é a falta e o baixo conhecimento tecnológico. De facto, Portugal tem muito pouco investimento tecnológico e isso faz-nos ficar na cauda. A par disso, temos o problema ao nível da educação. Nós temos, agora estamos em frente à recuperação, mas tivemos durante muitos anos também um atraso ao nível educacional, do investimento da capacidade de formação dos trabalhadores. Alerto também, por exemplo... Desculpa, Luísa. Educação. É que tu falas dos trabalhadores, da educação dos trabalhadores e da formação profissional dos trabalhadores. Sim. E dos empresários? Parece que ninguém fala nisso. E a educação dos nossos trabalhadores, isso não é referido, mas é superior à dos nossos empresários. Mas, Henrique, eu percebo, mas eu se calhar aqui englobava isso num outro... É que existe formação profissional para os trabalhadores, mas não existe formação profissional, nem para os empresários. Eu ia dizer precisamente, ao nível da educação, por exemplo, chama a atenção que nós temos uma grande quantidade de cursos, mas temos uma enorme quantidade e muitos desses cursos não têm qualidade depois na aplicação no terreno. Portanto, este é um ponto. Portanto, baixos salários, carga fiscal, conhecimento tecnológico, educação. Uma outra questão que também se reflete nas empresas, e já lá vou à última que me dizias, que é a burocracia, a alta burocracia que existe em Portugal é também um dos motivos que acaba por fazer com que a produtividade seja melhor. Muitas vezes as empresas dão-se conta de vários procedimentos, de terem que superar várias burocracias que não faz e que perde muita produtividade, sobretudo ao nível das empresas. E quem trabalha nas empresas é recorrente a este tipo de queixas. Depois, na questão que estavas a colocar da nível de formação dos próprios empresários, eu aqui falaria da especialização e da concorrência, porque eu entendo que, parece-me que Portugal, ao nível das empresas, tem, de facto, ainda tem uma especialização baixa, e o que faz com que não tenhamos, ao nível não há muita concorrência, e isso não nos permite a tal economia de escala que possamos estar ao nível dos outros países. Portanto, ao nível dos empresários, dizias-me, se não há também, se calhar, falta de formação, eu acho que sim, há falta sobretudo de especialização, não só da figura do próprio empresário, mas no objeto da empresa, ao que é que a empresa se propõe fazer, ao modo como pensa. Portanto, eu acho que é o conjunto destes fatores todos que realmente nos coloca num patamar tão baixo na produtividade. Diz muito rapidamente, já demoramos muito tempo neste... Muito rapidamente, eu tinha tanto para dizer sobre este assunto, não sei como é que isto vai ser muito rapidamente. Ao contrário do que o Afonso disse, os salários não têm evoluído conforme a produtividade, o aumento da produtividade. Não tem nada evoluído, nada, isto é tudo uma falácia, isto que está... Mas uma divisão e quando deviam provavelmente subir acima da própria produtividade, até para incentivar os empresários precisamente a terem aquele tipo de atuação que é necessário que tenham para modernizarem. Mas 2/3 do período que foi em governos socialistas. Olha, eu acho que nós não podemos pôr tudo nos salários. O populismo. Pronto. Aqui na burocracia em Portugal. Eu digo o seguinte, já alguma vez compararam a burocracia em Portugal com a burocracia em Espanha? Isso burocracia, sinceramente, isso é uma falsa questão. Ou na Inglaterra. Não é. É uma falsa questão. Não é uma falsa questão. Luísa, é uma questão, Luísa, tu trabalhas... Não é
nós não temos mais facilidade, nós vamos aqui a uma conservatória do registro comercial e tiramos uma certidão na hora ou tiramos uma certidão online. Pronto, as empresas não é porque, repara, Espanha, e por exemplo, tu tens em Portugal, tens um notário, ou tens um advogado, tens uma conservatória. Na Espanha nem sequer é assim. Os notários, eles fazem uma série de funções e nem sequer existem as conservatórias. Está tudo concentrado num só espaço. Nós aqui temos várias instituições que dividem o mesmo tipo de validação, não quero dizer isto de uma forma simplista, mas que em Espanha, por exemplo, nomeadamente na área do direito e nesta área o notário faz todo este procedimento numa só instituição. Portanto, Luísa, desculpa lá. Luísa, isso não é uma razão para nós termos uma produtividade mais baixa. Pelo contrário. É o conjunto das razões, não é uma razão. Acho que eu pergunto ao também não é contrário. Está provado que a produtividade do trabalho... Desculpa, outra coisa, Lígia, que eu gostaria que eu gostaria que falasses, Lígia. Está provado que a produtividade do trabalho no Estado, na função pública, de um modo geral, é inferior à produtividade do setor privado. Está provado. Que eu saiba, não. Nada disso. Pelo contrário. A produtividade do setor público é superior à do setor privado. Não tenho conhecimento, mas daquilo que eu... Não tenho conhecimento de estudos sobre isso. Mas há inquéritos no setor privado. Agora... Setor privado. Mas eu agora gostava de falar sobre isso. É que no setor privado só permanecem os que trabalham. Pode ser. Pronto. Agora estou a ser provocatória. Atenção. Provocações já chega. Porque assim, até agora tem sido tudo provocações. O Mário aflorou aqui uma questão muitíssimo importante, que é se um trabalhador tiver uma máquina que produz 20 sapatos e outro trabalhador igual tem uma máquina que produz 10 sapatos, é óbvio que o primeiro há de ter uma produtividade superior. Claro. Por acaso, é uma coisa interessante que o Zé Afonso não falou, e por algum motivo terá sido, é que Portugal tem metade do investimento por trabalhador, metade do investimento dos países, da média dos países da União Europeia. Ou seja, os empresários não investem e, portanto, estão à espera que a produtividade apareça sem capital. no Espírito Santo. Isto dava 10 programas. Pronto, mas olha... Sem capital, tens muitos problemas. Mas agora tinhas de te calar, que era para eu dizer. Mas tu interrompeste muitas vezes. Não, muitas vezes não, interrompi uma porque já estava, sinceramente, já me estava a perturbar o que estavas a dizer. Porque efetivamente... É perturbante, a realidade é perturbante, de facto. Não é a realidade. É o que é. O que é perturbante é que, como sabemos, nós temos a maior quantidade a grande quantidade das nossas empresas, a grande maioria das nossas empresas não exporta, nem pode exportar. Portanto, essas empresas que não exportam, nem podem exportar, que vendem cafés, são tabacarias, arranjam automóveis, daqueles automóveis velhotes que nós temos por aí, não é? Que as pessoas não podem comprar dos novos, arranjam os automóveis, os restaurantes, toda essa gente, todas essas empresas não exportam. Isso é a grande maioria das nossas empresas. São 80% ou 90%, não sei os números exatos, mas são estes. Esses 80% ou 90% vendem para onde? Para o mercado interno, naturalmente, porque não vão vender cafés para a Áustria, porque os cafés não se podem vender aos austríacos, a menos que abram uma empresa de lá. Portanto, nós estamos a falar de argumentos para que os salários não subam, porque temos uma produtividade baixa, como diz o Zé Afonso. Ora, nós temos uma produtividade baixa, portanto os salários não podem subir. Mas o que eu digo é o seguinte, estas 80% ou 90% de empresas não podem exportar. Portanto, essa sugestão, esse conselho, é completamente irrelevante para a esmagadora maioria das empresas. Se é irrelevante, eles vão ter que vender em Portugal, aos portugueses.
Ora, os portugueses, como é que são? São pessoas que 2 milhões vivem no limiar da pobreza. Não compram. Portanto, não compram, já será muito bom se tiverem que comer. Portanto, as pessoas, de facto, depois, por outro lado, o que é a produtividade? A produtividade são as vendas menos os custos de produção. Nem inclui sequer os salários. É as vendas menos os custos de produção. Portanto, as vendas, como nós já sabemos, são as vendas ao preço que as empresas podem vender. Ou seja, se aqui me venderem um café a 3 euros, eu não vou lá comprar. Mas se me venderem a 60 cêntimos, como é o caso, eu vou lá. A maior parte das outras pessoas compram cafés porque são a 60 cêntimos. Se fossem a 3 euros, não comprava. Portanto, nós estamos a ver que aqui o valor das vendas, ou seja, a quantidade em euros que as empresas fazem em vendas, tem a ver, evidentemente, com a capacidade que os seus clientes têm para comprar. Ora, se os clientes da maior parte das empresas são este tipo de clientes, que são os portugueses, como é que Portugal há de ter uma produtividade grande, que é as vendas menos os custos, ou seja, o VAB, valor acrescentado bruto por trabalhador, como é que há de ter uma produtividade grande se não tiver grandes salários? Os próprios exemplos que o José Afonso deu são exemplos de países com salários brutais. Não são grandes, são brutais. E, portanto, não há outra maneira. Ou seja, aquilo que tem sido sempre defendido pela Confederação da Indústria Portuguesa é que os salários não podem subir porque a produtividade não sobe. E, efetivamente, a produtividade não pode subir enquanto não subirem os salários. Portanto, estamos num impasse. Como se vê, basta fazer as contas, não é? Porque se a produtividade é isto, são vendas menos os custos em matérias-primas e pouco mais, por trabalhador, então, pela população, a dividir o número de pessoas, então a produtividade nunca vai subir. Portanto, nunca vai subir e, por outro lado, vão sempre culpar os mesmos de que não se pode subir os salários por causa da produtividade. Portanto, este tipo de discurso tem que acabar. A questão da burocracia... Eu não disse nada disso. Também, não, disseste por outro... Quer dizer... Eu não disse nada disso. Fizeste-me inferiste coisas que eu não disse, pelo contrário. Não, depois eu inferi a partir do que tu disseste. Jeito, eu não disse nada disso. Não, o que tu disseste é que as empresas têm que exportar. Então vais pôr estes 90%. Estes 90% de PMEs que nós temos, que vendem cafés, jornais e coisas assim, vais pô-los a exportar. E, portanto, não sei para onde é que vão exportar, mas tu has de arranjar. E, portanto, este conselho não dá. Por outro lado, este conselho que os economistas dão sempre, e não é só tu, são todos economistas, dão sempre este conselho, que é as empresas exportem. Se nós dermos este conselho a todo mundo, uma vez que o mundo é finito, pelo menos para já, vamos exportar para onde? É preciso ter consciência disto, não é? Nós temos que dar um conselho que seja realizável. O conselho não é realizável para o mundo todo. Portanto, para uns exportarem, os outros vão ter que comprar. Ou seja, quer dizer que para uns enriquecerem, os outros vão ter que empobrecer. Olha, um exemplo. Voltando economia, assim, se tu tiveres turistas ricos, em vez de turistas pés descalço, se calhar vão a servir diário, também é uma exportação indireta, o turismo. Pronto. Servir executivas a 6 euros e andas a servir menos de 20 ou 30 euros. Olha, certo? então, estás a ver que restaurante aqui também é possível todos crescerem na cadeia de valor, é isso que eu quero. Estás a ver que já estás de acordo comigo? Estás a ver que já estás de acordo comigo? Eu sou contra os salários baixos. Os países mais ricos são os que têm salários mais altos. Eu sou contra isso. Então, eu só mostrei números e tentei explicar que algo vai mal no nosso país. Estamos a perder. O que vai mal são... Olha, mas então está certo. O que vai mal são os salários. Quando nós aumentarmos... Se fosse isso era assim. Nós já não teremos isso. Não é só. Não é assim. Se fosse isso era muito simples. O que vai mal, em primeiro lugar,
não será a capacidade de gestão. Henrique, duas ideias só Isso para também, terminar. naturalmente. Henrique, eu não defendi salários baixos, bem pelo contrário, eu já disse, eu sou trabalhador por conta de outrem, sou sindicalizado, não tenho nenhum dogma desses, não defendo salários baixos. Mas, Afonso, Isso tu defendes que os salários, só podem subir vergonha. quando sobe a produtividade. E os salários, se tu defendes que os salários só podem subir quando sobe a produtividade, eu vou-te dizer que a produtividade nunca vai subir sem subirem os salários. Porque se os salários não subirem, as pessoas não compram. Estás a perceber? E a quem é que as empresas vendem? Isto é pescadinho de rabo na boca. Pois, sem dúvida. Pronto, é isto. Para além de que, historicamente, nós desinvestimos em áreas de produção importantíssimas. Na agricultura, Claro. na indústria pesada, nas pescas, etc. E isso não foi culpa dos governos socialistas. Pois não. Olha. Vamos ter isso em conta. Hein? Sabemos bem de quem foi. Não foram os socialistas que venderam a frota de pesca, nem pagaram aos agricultores para abandonar. Ora, nem mais. Ora bem, mas a verdade, já agora, nós com 260 mil pessoas empregos na agricultura, produzimos mais do que produzíamos em 1974 com 1.300.000. Produzimos mais. O que é que queres dizer com isso, Henrique? O que é que queres dizer com isso? Tecnológico, são as máquinas. Pois, o que é que queres dizer com isso? Produzimos mais. Talvez como em Eldmira. A capacidade empresarial dos agricultores aumentou. Não só Admira, não só Admira. Nós não podemos ver os fatores isolados, os fatores intercalam. Não é possível fazer só uma análise, não é a produtividade não pode ser só estancada com o aumento dos salários. Eu acho que tem que haver aumento dos salários, mas não é o único fator. Não, as contas da produtividade, Luísa, fazem-se de acordo com o que a conta que os economistas divulgaram. A conta que os economistas usam para isto é vendas menos custos associados à produção a dividir por número de pessoas. Isto é o VAB, é o valor acrescentado bruto de qualquer empresa, e é o PIB em termos de países. Portanto, isto é a fórmula. Ou seja, esta fórmula não muda enquanto não se mudarem os salários. O problema é que, por exemplo, em 2018, um trabalhador na agricultura em média produzia 15 mil euros. Sabem, por exemplo, um trabalhador na indústria farmacêutica produz 75 mil euros. Claro. Isto é disponível, esta informação é está óbvio. Aqui. Olha, isso aí tem a ver, evidentemente, com a capacidade dos empresários, não é evidente. Depende da estrutura económica do país, que tem que mudar, tem que ir para setores mais... Pois tem. A especialização e a concorrência. E a concorrência também é muito importante, mas atenção, nem sequer a especialização, nem sequer é a educação das pessoas, dos trabalhadores, porque hoje em dia os candidatos que nunca foram tão qualificados como são hoje, estão a ficar desempregados. Mas eu aflorei essa questão, mas não é só estar formado, é que formação. Por isso é que eu até fiz a menção, por exemplo, ao nível de cursos que por aí prolifera, não é? Que temos muito mais ensino superior, as pessoas estão muito mais todas com formação no ensino superior, só que muitos destes cursos não têm caráter de aplicação prática, não têm mercado de trabalho. Portanto, nada disto pode ser olhado... Não é só uma questão de mercado de trabalho, é que as funções que existem nas empresas são funções, no geral, funções básicas. Pois, a questão é esta. É que as funções não são... Seriam as empresas capazes de absorver trabalhadores qualificados nessas áreas em que tu dizes que há maior... Claro. Até porque nós... Quantas empresas portuguesas são capazes de absorver doutorados em engenharia?
Não são. Não Nada para são. falar. Não, a questão é que, por exemplo, o ensino técnico, não é? E a formação profissional, que não tem que ser, a formação profissional em cada área, não tem que ser do ensino superior propriamente. Ou pode ser o ensino superior, pode ser mais técnico. E, portanto, as pessoas isso que eu estou a dizer. não têm que ir As empresas portuguesas, os empresários portugueses têm capacidade para oferecer trabalho aos doutorados em engenharia em Portugal? Não têm. No geral, o que eles precisam é de alguém que faça coisas muito simples. E essas coisas muito simples, este é que é o verdadeiro, fora as áreas tecnológicas, atenção, porque as áreas tecnológicas, e eu trabalhei 20 e tal anos em gestão de recursos humanos, sei muito bem o que é que o mercado de trabalho está a pedir. E o que o mercado de trabalho pede, basicamente, em termos de pessoas que sejam com a educação muito avançada, só pede programadores ou consultores de implementação de ferramentas tecnológicas, no geral, ferramentas informáticas. À parte disso, o mercado não tem capacidade para absorver o nível de especialização que as universidades estão a produzir. É por causa disso que, como não tem capacidade o nosso mercado de trabalho, porquê? Porque as empresas são simples e básicas, é que as pessoas vão trabalhar lá para fora. E lá fora, claro, arranjam empregos à altura do seu conhecimento. Portanto, isto não adianta nós pensarmos que a economia se vai resolver aumentando a qualificação das pessoas. É preciso que as empresas acompanhem isso, porque as pessoas já estão mais qualificadas, mas não dá, não há trabalho para elas. Os empresários é que não estão mais qualificados. Pois não estão. Mas podiam, não é? Bem, mas pronto. Nós temos mais patrões que empresários. Nem mais. Tempo de abordar o tema que nós tínhamos programado. Este é um tema muito importante, efetivamente, e a discussão foi além da acalorada, foi profunda. Acho que houve aqui ideias que é importante fixar, nomeadamente, penso que todos estamos de acordo que a ausência de produtividade não pode ser assacada aos trabalhadores. Não. Não, isso é o Nem país. pensar. É um conjunto de opções do país. Parece que todos estamos de acordo. Económico, a tudo. Sim. Não, é um conjunto de opções, dos empresários. Parece que estamos todos de acordo em que, sobretudo no que toca ao mercado interno, para haver aumentos de produtividade, terá de haver também aumento de salários. Tem que haver. Todos de acordo. Nós já ultrapassamos completamente o nosso tempo, não é? Já. Pronto. Mas valeu a pena porque dissecámos o tema, era um tema muito importante. Ficará para a próxima vez o outro tema que nós tínhamos programado. Diz, Zé Afonso, diz. Eu propunha já que, ao menos, que fizéssemos uma ronda de cada um que terminasse 1 minuto com notas finais. Um minuto, então. 1 minuto. E eu começo pela Luísa. O Afonso é que pediu? Não sei demais. Então, Afonso, tens o teu minuto. Eu gostava de... Hoje que estamos a gravar no Dia Mundial da Língua Portuguesa, a língua mais falada, já que estamos a falar de produtividade, nossa competitividade, eu acho que é a nossa menina de ouro, a nossa mina de ouro, a nossa língua, a língua mais... Um jornal hoje dizia que é a língua mais falada no hemisfério sul. Importante pôr isso numa primeira página do jornal. Eu gostava de trazer isso aqui. Uma homenagem ontem ao dia que foi o Dia dos Bombeiros, Dia Nacional dos Bombeiros. Gostava, Luísa, de fazer 2 referências a pessoas que nos deixaram. Ao mestre José Festas, falámos há bocado nas pescas, o homem da associação que lutou tanto pela segurança dos homens do mar, e ao grande artista Julião Sarmento. Uma referência ao meu Sporting, campeão europeu de futsal, contra o Barça, contra o Barcelona. Portanto, e se fosse o Porto ou o Benfica, obviamente fiquei mais contente com o Sporting, mas
Nós, apesar dos problemas todos da produtividade, temos gente muito boa e somos tão bons ou melhores que os outros. Temos altíssima produtividade no futebol. Final, as eleições em Madrid, que afinal correram bem à direita. Um abraço, até para a semana. Mas eu terminava ainda com uma nota de pesar pela morte do Julião Sarmento, um grande pintor que tinha até muito maior cotação no mercado de Nova Iorque e no mercado de Veneza, no mercado italiano, do que em Portugal. E com muito pesar meu, em particular, porque eu tinha programado a entrevistar o Julião Sarmento dentro de algum tempo. Ele tinha aceitado dar uma entrevista há uns tempos atrás, tinha aceitado dar uma entrevista para a revista Em Comunidade, e infelizmente isso não foi possível, porque entretanto ele faleceu com muita tristeza nossa, com uma grande perda para a cultura portuguesa, porque ele ainda tinha muito a dar à cultura portuguesa, e hoje, que é o Dia da Língua Portuguesa, ele era um artista, mas a língua e as artes estão intimamente ligadas, e é uma grande perda então para a cultura portuguesa. E com isto despeço-me de todos vós, agradecendo a vossa participação acalorada, e prometendo que no próximo programa provavelmente iremos falar então daquilo que tínhamos pensado falar neste programa, que era o problema da natalidade, o problema do envelhecimento da população, o problema da desertificação do interior, que é a grande bomba relógio que o país tem debaixo dos pés e não se apercebe disso. Então, muito boa tarde e um abraço para todos vocês. Até ao próximo Politicando na Rádio Transforma. Boa tarde, um abraço. Na Rádio Transforma, pedimos que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gostos, partilhem, porque este programa então foi um programa extremamente importante, que era muito importante que fosse divulgado. Muito boa tarde a todos, um grande abraço a todos e aos nossos ouvintes. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.